Raquel, olha, é extremamente delicada a situação hoje no Oriente Médio. Vamos só colocar também num contexto. Quem era o líder do Hamas? Às vezes parece, obviamente, aí principalmente talvez para nós aqui na Europa ou para vocês aí no Brasil, alguém distante, alguém, bom, é um líder ocasional. Não. No caso dele especificamente, é alguém que desde a sua juventude fez parte do Hamas, desde a criação do Hamas. Ele foi basicamente o braço direito de todos os líderes do Hamas, até que, em 2017, ele mesmo assumiu o comando político do grupo. Ele já foi alvo de um atentado à sua vida, sobreviveu. Nos anos 90, por exemplo, ele ficou 3 anos preso em prisões israelenses, depois teve de se exilar no Líbano, e foi ele, Raquel, que costurou essa aliança entre o Hamas e o governo do Irã. Então, é um personagem absolutamente fundamental. Tão fundamental, Raquel, que é ele que liderava a negociação em relação aos reféns israelenses que o Hamas fez, e era ele o interlocutor do Catar, do governo americano, e mesmo naquelas reuniões com Israel. Então, é um personagem absolutamente central. Também foi ele que o Tribunal Penal Internacional, o promotor do Tribunal Penal Internacional, pediu a prisão por crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Então, esse é o currículo, vamos dizer assim, desse líder do Hamas, que é absolutamente central. Agora, você tem toda razão. Esse assassinato não aconteceu em Gaza, esse assassinato aconteceu em Teherã. E aí tem vários aspectos importantes para a gente considerar. O primeiro deles, o fato de que isso demonstrou mais uma vez, uma falha da segurança e da inteligência iraniana. Né? Esse ataque não conseguiu ser evitado. Então, deixa uma impressão, principalmente para os iranianos e para a região, de, opa, esse sistema de segurança do Irã talvez não seja tão sofisticado, a inteligência iraniana talvez não seja tão sofisticada. Então, esse é um primeiro aspecto. Segundo aspecto, como você colocou, o Ayatollah Ali Khamenei dizendo de uma forma muito clara que agora vai ser obrigado a responder. E aí é onde nós estamos com um problemaço. Em primeiro lugar, porque ele vai ter de responder, porque foi em território iraniano. Agora, não é só isso. Horas antes desta morte, deste assassinato, o que aconteceu foi que em Beirute, no Líbano, o líder militar do Hezbollah, também ligado ao Irã, também foi assassinado. Então, olha só, nós temos uma situação na qual os dois principais grupos ligados ao Irã no Oriente Médio, o Hezbollah e o Hamas, tiveram seus principais líderes assassinados nas últimas horas. Isso sim é algo absolutamente explosivo. E aí, como consequência, nós tivemos aí nas últimas horas já o governo do Egito, o governo da Jordânia, a própria Turquia, governos que ou são muito próximos dos Estados Unidos, ou no caso da Turquia, até membro da OTAN, dizendo: olha, isso não é só o assassinato de um líder ou de líderes de grupos contrários. É, obviamente, um abalo muito grande a qualquer negociação de cessar-fogo, de qualquer tipo de acordo que pudesse existir. O que está em jogo hoje é a sobrevivência desse próprio processo de negociação. Se ele vai vingar, se ele vai continuar, ou se agora, diante de um revide eventual do Irã, se nós teremos uma guerra regional saindo das fronteiras de Gaza. Olha, gente, pontuando informações importantíssimas que o Jamil trouxe para nós. A morte do líder do Hamas ocorre em um momento extremamente delicado, com essa preocupação da intensificação do conflito entre Israel e os palestinos. O próprio Hamas indicou que o ato representa uma escalada grave na guerra. Hezbollah e Houthi são grupos ali também, né, terroristas, também indicaram que poderão reagir. O Catar, que é um país que funciona como um mediador na região, condenou o assassinato, considerando o ato como uma tentativa de jogar toda a região no caos. Até mesmo o governo da Jordânia, aliado dos Estados Unidos, alertou para o risco de uma guerra ampliada diante
da execução. E a gente ainda tem aqui também um caldinho de quem é essa pessoa, que o Jamil estava descrevendo. O líder do Hamas tinha sido acusado de crimes de guerra, crimes contra a humanidade pelo Tribunal Penal Internacional, junto com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Ele estava em Teherã para a posse do novo presidente iraniano. E olha o detalhe, o vice-presidente Geraldo Alckmin ficou a poucos metros de Ismail Haniyeh durante a cerimônia de posse ontem em Teherã. Vocês estão vendo o Alckmin ali na sua pontinha à esquerda da imagem, pertinho do líder que foi assassinado. Olha, agora os círculos para vocês em vermelho. Alckmin era um dos convidados da posse junto com autoridades de diversos países. Ele representou o governo Lula no evento e não falou com o chefe do Hamas. Josias, queria sua avaliação desse momento político, porque é um momento político delicadíssimo para o mundo todo e que pode acabar nos afetando aqui dentro de várias maneiras, porque a gente não está vendo os candidatos à eleição americana, ainda não se pronunciaram, um momento delicado, está todo mundo aguardando. Não vi nada ainda de Donald Trump ou da Kamala Harris, mas vai ter sim, claro, impactos na eleição americana.